Livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Versículo de número 12. Para meditarmos esta noite, refletirmos acerca do que o Espírito do Senhor tem a falar conosco. Louvado seja Deus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Chamou seu nome Ebenezer. Significa, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração, nos trouxe. Ainda há pouco, estava aqui meditando antes de entrarmos na sala. O Senhor nos visitou aqui através da oração. Eu disse, Deus, traz uma palavra para que possamos meditar essa noite, nos refletir. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, de 2024, e o Espírito Santo de Deus bradou essa palavra no meu coração aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito que a palavra que nós temos para hoje é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão a Deus pela sua providência, pela saúde, pela família. Gratidão a Deus por estarmos mais uma vez na sua presença e temos o privilégio de ouvir sua palavra. Eu acredito que não teria palavra diferente ou outra palavra que poderíamos expressar hoje, aqui nesse momento. Seria essa palavra de gratidão. Quando o Senhor nos trouxe esse texto aqui ao coração, louvado seja Deus, o Espírito do Senhor nos trouxe uma revelação acerca dessa palavra. O texto ele está se referindo ali quando Samuel tomou uma pedra, e essa pedra foi titulada como pedra de ajuda. E Samuel colocou aquela pedra entre Mispa e Sem, para simbolizar o que o Senhor fizera para o povo de Israel contra os filisteus. Israel vinha de uma sequência de afrontas, Israel vinha de uma sequência de batalhas ali contra os filisteus. Em alguma dessas batalhas, os filisteus vinham prevalecendo contra o povo de Israel. Então, Samuel entrou em oração, Samuel entrou em consagração ao Senhor pelo povo de Israel, e a Bíblia diz que naquele dia Deus entregou vitória para o povo de Israel. Aleluia! Enquanto Samuel orava, enquanto Samuel buscava a face do Senhor. E esse momento ficou registrado aqui no livro de Samuel, essa grande vitória, essa grande ajuda que Deus trouxe ao seu povo. Mas eu quero convidar você a voltar um pouquinho, lá no início, praticamente, do livro de Samuel, louvado seja Deus, para que nós possamos entender um pouco dessa trajetória do que Deus fizera ali para o povo de Israel. E dentro desse texto, desse contexto, nós vamos falar um pouco sobre a Arca da Aliança, sobre a presença de Deus. Era algo fundamental, aleluia, para o povo de Israel. A presença de Deus é algo fundamental para nossas vidas e não podemos perdê-la de maneira nenhuma. Não podemos deixar a presença do Senhor. Sou muito grato a Deus e, particularmente, eu gosto muito desse texto, livro de Samuel. É um livro que ele retrata a história de Davi, retrata a história dos reis de Israel, retrata a forma como Deus cumpriu uma promessa, como Deus escolheu um rei segundo o seu coração, como Deus escolheu um homem para exercer 3 ministérios através da oração de sua mãe, chamada Ana, que é Samuel. Samuel, na ocasião, foi escolhido por Deus
separado, foi chamado. Samuel tem sobre a sua vida um voto de nazireado. Samuel foi escolhido, separado e chamado por Deus no momento em que o povo de Israel passava por uma transição, período dos juízes para o período dos reinados. Samuel vai ser o último juiz que Israel vai ter. Samuel vai ser um profeta e Samuel vai ser um sacerdote. Ou seja, um homem exercendo 3 ministérios chamados por Deus. A história de Samuel começa através da oração de Ana, sua mãe, como nós conhecemos. Ana, uma mulher atribulada, angustiada. Ana teria o desejo no seu coração de ter um filho. E a Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado a sua madre e Ana não podia ter filhos. Certo dia, Ana sobe até a cidade de Siló. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali ela vai entrar na casa do Senhor e vai se derramar ao Senhor em oração, vai fazer um voto com Deus. E o voto que Ana faz é de entregar aquilo que ela está pedindo, que era um filho, aleluia, ao Senhor por todos os dias da sua vida. Aleluia. Israel vinha passando por um processo muito difícil. Quando você lê lá no final do livro de Juízes, a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que ele entendia, cada um fazia aquilo ao qual achava que era melhor. Então Deus levanta Samuel num período ao qual Israel passava por essa transição. E Samuel vai exercer um papel fundamental. Samuel, quando nasce, Ana vai cumprir seu voto, vai entregá-lo na casa do Senhor, como ela prometeu diante do Senhor no momento daquela oração. E Ana leva Samuel e entrega na casa do Senhor aos cuidados de Eli, o sacerdote. Ele está ao cuidado do templo, junto com seus filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias estão responsáveis para cuidar da Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, naquela época, representava para o povo de Israel uma arca, ao qual continha as tábuas dos 10 mandamentos, o maná que o Senhor enviou do céu, aleluia, e a vara de Arão. A arca estava na responsabilidade dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Só que aqui há um fato interessante, né? E que Deus não estava se agradando da forma como Ofni e Finéias estava cuidando, estavam se portando diante da presença de Deus. Aleluia. Quando nós lemos o texto, nós vemos Deus levantar profetas e repreender Eli e dizer a Eli: coloca a tua casa em ordem, porque eu não tenho me agradado das obras dos teus filhos, senão eu irei matar todos dois. Aleluia. Nesse período, Samuel crescia, a Bíblia diz que ele crescia diante do Senhor. Naquela época, a palavra de Deus, a palavra do Senhor era de grande valia, e Samuel crescia na presença de Deus. Porém, servindo ao templo, servindo, aleluia, junto com Eli, Samuel continuava ali a exercer aquilo e aprender daquilo que o Senhor tinha lhe chamado, ordenado, aleluia, a Eli. No capítulo 3 do livro de 1 Samuel, nós vamos ver quando Deus vai se manifestar para Samuel. Um certo dia, Samuel vai deitar e ele ouve uma voz, louvado seja o nome do Senhor, diferente. Essa voz chama Samuel por aproximadamente 6 vezes. E quando Samuel ouve essa voz, a Bíblia diz que ele se levanta e vai até aonde ele está. E diz: o Senhor me chamou. E ele diz: não, Samuel, eu não te chamei. Volta a te deitar. Samuel volta novamente e o Senhor torna a chamá-lo mais uma vez. Aleluia. Samuel levanta mais uma vez e torna aí onde ele está. Aproximadamente 6 vezes, quando o Senhor chama Samuel, a Bíblia diz que então ele vai entender que aquela voz que está chamando Samuel é a voz do Senhor. Ele vai orientá-lo dizendo: Samuel, quando ouvires a voz te chamar, vai dizer: fala que o teu servo ouve. E assim Samuel voltou para o seu leito, como a Bíblia registra, e diz que Samuel se deitou e quando o Senhor chamou novamente, Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Samuel estava pronto para ouvir o que Deus iria lhe comunicar, iria lhe transmitir acerca do que estava acontecendo, louvado seja Deus, no meio do seu povo. E o Senhor entra, eu imagino, Deus e Samuel sentado ali conversando, e Deus dizendo a Samuel: Samuel, tu tem visto como está a situação do meu povo? Tu tem visto como está a situação da casa de Eli? E então Deus revela, aleluia, para Samuel a sua vontade e o que o Senhor irá fazer dali para frente. É interessante, irmãos, essa conversa de Deus com Samuel, porque mostra quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, quando nós paramos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a nos falar, aleluia, nós vamos entender o projeto, nós vamos entender o plano de Deus, aleluia, acerca daquilo para o qual nós fomos chamados. Deus está falando algo ali com Samuel, algo que vai acontecer futuramente, algo que vai acontecer na casa de Eli, aleluia. E o mais interessante de tudo isso, louvado seja Deus, é que o Senhor, ele fala a Samuel sobre a prioridade da sua presença, sobre guardar os seus mandamentos, sobre guardar, o seu nome, aleluia. Então, Samuel fica receoso acerca dessas palavras, louvado seja Deus. Naquela época, quando nós continuamos lendo a história, nós vamos ver que Israel está em batalha contra os filisteus. Eles vão descer a batalha. E a Bíblia diz que na primeira batalha, Israel vai perder 3.000 homens, louvado seja Deus, perdão, 4.000 homens a fio da espada pelos exércitos dos filisteus. Geralmente, Israel, quando descia a batalha, o exército ia para o campo, a Bíblia diz que eles levavam a arca da aliança, a presença de Deus, para o meio do arraial. Quando a presença de Deus chegava no meio do arraial, aleluia, o povo prevalecia, o povo vencia, porque a presença de Deus estava no meio do seu povo. E isso é bem certo, irmãos, que se nós andamos com a presença de Deus, se nós temos a presença de Deus, se Deus está conosco, aleluia, o que nós vamos temer? A que nós temeremos se Deus está conosco? Se o grande eu sou, se o Deus de Israel, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que a Bíblia diz que tem poder no céu, na terra, embaixo, na terra, aleluia, tem poder para todas as coisas, por que nós iremos temer? A Bíblia diz que eles então vieram até a arca, vieram até a cidade, vieram até o templo, pegaram a arca do Senhor, a arca da aliança, levaram para o meio do arraial. E quando a presença de Deus chegou no meio daquele arraial, Israel glorificou a Deus. O júbilo de glória foi tão grande, e ele vai mencionar isso, que no arraial dos filisteus, eles temeram, aleluia, porque ouviram o grito de glória, o grito de júbilo, aleluia, do povo de Israel. Então, o que eles entenderam? O Deus de Israel chegou no meio do seu povo. Aleluia. A Bíblia diz que veio um temor ao coração daqueles homens e eles intentaram fugir daquela batalha. Aleluia. Vamos fugir, porque o Deus de Israel chegou no meio da batalha. Só que vai se levantar um no meio do povo filisteu e vai dizer: não, nós viemos aqui para pelejar, então vamos pelejar. E a Bíblia diz que eles descem a peleja. E nessa peleja, 30.000 soldados de Israel vão ser mortos ao fio da espada. Imagine o desespero. Aleluia. Israel está perdendo aquela batalha. Os homens que restaram, cada um tenta escapar com vida. Aleluia. O mensageiro sai do meio daquele arraial, entra na cidade. A Bíblia diz que ele entra, aleluia, anunciando o que estava acontecendo lá no meio do arraial. Ele está no templo, aleluia, louvado seja Deus, sentado numa cadeira no pilar do templo. A Bíblia diz que ele já era um homem velho, já era um homem farto, seus olhos já estavam escurecidos. Ele estava sentado no templo quando ouviu, louvado seja Deus, aquele barulho, aquele anúncio, e a preocupação do coração de Eli era com a presença de Deus, a arca do Senhor, que estava lá no meio daquele arraial. A Bíblia diz que então aquele mensageiro chega até Eli e informa para ele
aleluia, que Israel perdeu a batalha. Israel não ganhou contra os filisteus, aleluia, que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, tinham sido mortos ao fio da espada e que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus. Aleluia. A esposa de um dos filhos de Eli, aleluia, Finéias, a esposa de Finéias estava grávida. A Bíblia diz que ela, então, quando recebe a notícia que seu esposo tinha falecido, ela entra em trabalho de parto. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí ela, então, dará à luz a um filho, a um menino. Aleluia. E quando esse menino nasce, ela vai colocar o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Eli vai cair da cadeira, vai quebrar o seu pescoço, vai morrer. Aleluia. A tristeza bate sobre Israel. A arca da aliança, a presença de Deus é tomada e levada pelos filisteus para a sua terra. Louvado seja Deus. Queridos, aqui eu quero fazer uma observação. Aqui eu quero abrir um parênteses. Aleluia. Nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a presença de Deus no meio das nossas batalhas. Não podemos, de maneira nenhuma, perder a presença daquele que verdadeiramente vai nos assegurar, aleluia, das nossas vitórias diante das nossas lutas e dificuldades. Israel perdeu a presença de Deus. Acabou significa foi-se a glória de Israel. Aleluia. A arca foi levada para a terra dos filisteus. A Bíblia diz que ela vai passar um período de 7 meses, aleluia, sobre a terra dos filisteus. Israel, aleluia, não vai mais ter a presença do Senhor simbolicamente. Israel vai entrar num período difícil. Israel vai entrar num período onde a Bíblia diz que a tristeza, o desejo deles estarem adorando, não vão ter. Aleluia. 7 meses a arca vai passar sobre a terra dos filisteus. A Bíblia vai registrar isso. Aleluia. Do capítulo 5 em diante, até o capítulo de número 7, ao qual nós lemos. Aleluia. Durante 7 meses, essa arca vai permanecer na terra dos filisteus. Agora é interessante, irmãos, uma coisa que me chama muita atenção, e quando nós lemos essa história, nós vemos que a arca, quando chegou à terra dos filisteus, eles levaram a arca do Senhor, aleluia, para o templo, onde estava o Deus dos filisteus, Dagon, e depositaram a arca naquele lugar. Quando a arca foi depositada naquele lugar, a Bíblia diz que no outro dia, quando chegaram naquele templo, quando chegaram aonde estava, Dagon estava prostrado diante da arca do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor vai enviar sobre aquela terra algumas pragas terríveis. Pragas, aleluia, que atingiram aquele povo, hemorroidas, ratos, aleluia. A Bíblia diz que o grito daquele povo foi tão alto que chegou até o céu. Eles chegaram a um entendimento que aquela arca não poderia ficar ali, aleluia, que eles teriam que devolver para a terra de Israel, aleluia. E aí eu venho entender, irmãos, por que a arca da aliança não poderia ficar na terra dos filisteus? Porque a presença de Deus, ela foi feita, a presença de Deus veio para ser adorada, aleluia. Nós fomos levantados para adorar a Deus, aleluia, para adorar diante da sua majestade, diante da beleza do Senhor, aleluia. A arca estava num local onde não era para estar. A presença estava num local onde não era para estar, aleluia. A Bíblia diz então que eles preparam carros de boi e enviam a arca novamente para a terra de Israel. Aleluia. Essa arca, ela vai ter destino até a cidade de Bet-Semes. Aleluia. Capítulo 6, versículo 13. Essa arca vai chegar na cidade de Bet-Semes. 7 meses sem o povo, aleluia, adorar a presença de Deus. 7 meses sem Israel
ter a presença do Senhor presente com eles. A arca chega na cidade de Bet-Semes. Aleluia. O povo, aleluia, vai olhar o que tem dentro daquela arca. Vão abrir a tampa da arca. O Senhor vai matar 70 ali naquele lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Há um perigo muito grande quando passamos muito tempo afastado da presença de Deus. Muito cuidado para não se afastar da presença do Senhor. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer o que, então? Que eles vão preparar um homem chamado Eliezer, e aleluia, e Eliezer vai ficar aos cuidados da arca do Senhor, e essa arca vai ser depositada na casa de Abinadab, e vai ficar lá por um período de 20 anos. Louvado seja Deus. 20 anos, esta arca vai ficar depositada na casa de Abinadab. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aí. Ó. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Aleluia. Ou seja, a casa de Israel lamentava pela presença de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de buscarmos a presença de Deus. Há tempo, há fora de tempo. Hoje nós temos a oportunidade de adorarmos ao Senhor, aonde nós estivermos, de glorificarmos a Deus. A Bíblia diz que vai chegar um tempo em que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar um tempo que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adore ele em espírito e em verdade. Hoje nós temos essa liberdade de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, de invocar o seu nome enquanto ele está perto de nós. No início desse culto, o irmão Damião louvou 2 louvores maravilhosos que nos retrata, aleluia, aquele grande dia, o dia ao qual nós vamos estar adorando junto com o nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto esse dia não chega, nós estamos adorando aqui, aleluia. Nós estamos buscando aqui. Israel estava lamentando, aleluia, por conta da presença de Deus. Israel estava lamentando pela falta, o desejo de sentir a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então que Samuel, aleluia, vai falar a toda a casa de Israel. Aleluia. Capítulo 7, versículo 3. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, ele vos livrará da mão dos filisteus. Aleluia, louvado seja Deus. Samuel, então, vai passar aqui, irmãos, uma receita para o povo de Israel. Qual era o segredo deles voltarem, aleluia, eles voltarem a buscar a presença de Deus, eles voltarem para o centro da vontade do Senhor? A primeira coisa que eles teriam que fazer, preparar o vosso coração ao Senhor. A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aleluia. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. O que tem ocupado o nosso coração? O que tem ocupado o espaço dentro do nosso coração? Aleluia. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da presença de Deus, se nós estamos cheios do Senhor, aleluia, nós vamos falar de coisas boas, nós vamos falar de coisas de Deus. Samuel está dizendo para o povo: prepara o seu coração. Prepara o seu coração para o Senhor. Prepara o seu coração para que Deus possa fazer morada. A Bíblia diz que do coração procede as entradas
e as saídas da vida. Louvado seja Deus. Então havia um momento do povo ali se preparar, aleluia, para que o seu coração viesse voltar para o Senhor. 7 meses sem a presença de Deus, mais 20 anos, aleluia, a arca permaneceria na casa de Abinadab. O povo lamentava. Então Samuel está dizendo, olha, vamos voltar, aleluia, vamos voltar à presença de Deus. E o que vocês têm que fazer? Prepara o coração, aleluia, tira do meio de vocês os deuses estranhos, ou seja, tudo aquilo que ocupa espaço, aleluia, na frente de Deus, ou seja, tudo aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, que não seja o Senhor, aleluia, tira do meio de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Aleluia. Samuel estava dando aqui ao povo de Israel a direção para que eles voltassem, aleluia, a sentir a presença de Deus, para que eles voltassem a receber a presença de Deus novamente. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes e serviram ao Senhor. O interessante aqui, irmãos, é o que a palavra foi lançada e eles receberam, ouviram e praticaram a palavra. A Bíblia diz que aquele que ouve e pratica é prudente, está edificando a sua casa sobre a rocha. Eles ouviram a palavra, Samuel deu a palavra, eles ouviram e praticaram. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes e serviram ao Senhor. E aí Samuel disse mais, congregai todo o povo de Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ou seja, olha para você ver todo o processo que ocorreu para que eles voltassem, aleluia, para o centro da vontade de Deus, para a presença de Deus, para sentir a presença de Deus. Ou seja, Samuel foi dando a direção, o posicionamento, e eles foram fazendo conforme o profeta Samuel vinha ordenando. Aleluia. E o que Samuel disse? Aleluia. Orarei ao Senhor por vós. Aleluia. E o que o povo fez? Senhor, pecamos contra o Senhor. Confessaram, aleluia. E a Bíblia diz o que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Capítulo 7, versículo 7. Olha o que vai acontecer aqui. É interessante o que vai acontecer aqui agora. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Ou seja, o que aconteceu enquanto eles estavam lá congregando? Os filisteus souberam que eles estavam lá, então vamos dizer o seguinte, vamos lá e vamos atacar eles. Subiram os filisteus contra Israel, ouvindo que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa. Os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos livre da mão dos filisteus. Mas é interessante, quando nós pegamos aqui no versículo 2, o que Samuel disse para eles? Se vocês se prepararem o vosso coração ao Senhor, tirai do meio de vocês aquilo que Deus não quer, aleluia, então o Senhor vai aceitar, o Senhor vai estar no controle. Quando os filisteus subiram, aleluia, contra Israel, a Bíblia diz que eles temeram e correram a Samuel e disseram, Samuel, continua orando por nós ao Senhor, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia. Ou seja, Israel, os filisteus subiram para pelejar contra Israel no momento em que Israel estava
em oração, estava em processo. Aleluia. Só que o que aconteceu? Samuel continuou orando e o Senhor ouviu a oração. Irmãos, tem uma revelação de Deus aqui. Aleluia. Tem uma revelação de Deus aqui para mim e para você. Aleluia. É por isso que o Senhor falou para o povo de Israel, a ordem é para marchar. Nós estamos em oração. Por mais que venha as tribulações, por mais que venha os processos difíceis, nós não podemos parar. Samuel continuou orando. E na continuidade da oração, Deus ouviu a oração de Samuel. Aleluia. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui no meu coração? Não para. Não para esse propósito, não para essa oração. Continua perseverando, continua marchando, continua olhando para frente. Continua no propósito. Deus está ouvindo a oração. Deus está ouvindo o clamor. Deus está trabalhando, só que Deus está trabalhando de uma forma que nós só vamos entender se nós continuarmos o processo, se nós continuarmos orando. O pastor está dando tudo errado, não tem problema, continua orando. Aleluia. Às vezes, para ganhar, nós precisamos perder. Às vezes, Deus precisa deixar com que nós venhamos perder algo. Aliás, nós achamos que é perca, mas não é. Aleluia. Deus está trabalhando para fazer o melhor. Samuel continua orando, o adversário está subindo, o adversário está se aproximando, o povo está temendo, mas Samuel está orando. Aleluia. Quem confia em Deus, irmão, não para. Quem confia em Deus não retrocede. Quem confia em Deus, aleluia. Quem anda em retidão com o Senhor, aleluia, não tem ninguém melhor do que você mesmo para saber como é que você está. Não tem ninguém melhor do que você mesmo para saber o que você tem colocado diante de Deus. Samuel está lá, o povo está dizendo, pelo que disseram os filhos de Israel, Samuel, não cesse de clamar por nós, para que o Senhor nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram a uma peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia. Aleluia! E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filisteus. Aleluia! Você já parou para ver, irmãos, assim, quando está uma tempestade bem grande? Hoje aqui em Rio Branco, no Acre, tem um trovão assim tão grande, uma trovoada assim tão grande, chega, o coração ficou temeroso. Quando está aquela tempestade grande que dá aquele trovão, aquele raio, qual é a tendência? De que forma nós ficamos? Nós ficamos com medo. O Senhor trovejou. Vou fazer uma analogia meio louca aqui da minha cabeça, irmão. Eu acredito que a voz de Deus bradou ali. E o tremor trouxe ao coração do adversário de Israel. E a Bíblia diz que eles foram derrotados. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que você, quando lê o Salmo 91, o que o salmista no Salmo 91 vai dizer? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Ou seja, se você pegar o Salmo 124, o que o salmista no Salmo 124 está dizendo? Aleluia. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora, diga, ó Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ele já teria nos engolido vivos. Aleluia. Ou seja, Deus estava ao lado do povo naquele momento. O Senhor trovejou, aleluia, e deu livramento àquele povo, deu vitória a Israel. Aleluia. Ou seja, Deus preparou uma situação para que o povo se aproximasse dele em oração, em propósito. Aleluia. E quando o adversário veio, o Senhor mostrou a sua misericórdia, a sua ajuda.
aleluia, diante do seu adversário. Preste atenção, irmãos. Vou lhe dizer algo aqui que o Espírito Santo de Deus está me dizendo. Deus vai te ajudar. Aleluia. Eu não sei qual é a causa, mas Deus vai te ajudar. E qual é o segredo, pastor, de Deus nos ajudar? É você permanecer firme. É você permanecer fiel na presença de Deus. É você não retroceder diante das batalhas, diante das lutas, diante das suas dificuldades. É você permanecer, né, alicerçado na rocha. Aleluia. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filhos de Israel e os feriram até abaixo de Bet-Car. Versículo de número 12 que nós lemos. Então, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Preste atenção nisso aqui. Isso é uma revelação para a sua vida. Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem nos ajudado. Até aqui Deus tem nos ajudado a passar pelas nossas provações, pelas nossas lutas diárias. Até aqui Deus tem segurado pelas nossas mãos e não tem deixado eu e você fraquejar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, querido, a palavra é gratidão a Deus. É gratidão ao Senhor. Não perca a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada. Priorize Deus na sua vida. Priorize Deus na sua casa. Priorize Deus no seu ministério. Priorize Deus em todas as situações. Porque no momento da adversidade, o Senhor, aleluia, vai te esconder no pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Aleluia, louvado seja Deus. No momento da adversidade, o Senhor vai nos dar o livramento. Aleluia, louvado seja Deus. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro e o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para finalizar, querido, quero lhe contar algo que Deus fez na minha vida. Certo dia eu estava ministrando num ponto de pregação, casa da missionária Toinho, no bairro Belo Jardim. Nesse dia foi um dia tão maravilhoso. O Senhor salvou uma alma e aquele culto ficou marcado. Foi um culto muito abençoado. O culto terminou às 9 horas da noite e quando aquele culto terminou eu tinha que sair, eu tinha que trabalhar, trabalhava até um período da noite. Entrava às 10 horas da noite, então dava tempo de eu ir no culto. Quando saía eu ia trabalhar. E naquele dia, irmão, naquele ponto de pregação, Deus se revelou de uma forma tremenda. E quando eu saí daquele lugar, que estava indo em direção ao meu trabalho, minha esposa me liga e diz: meu filho, a casa está pegando fogo. Eu disse: meu Deus. Disse: filha, sai de dentro de casa junto com as crianças, deixa queimar, porque até eu chegar aí não vai dar. Eu me lembro, irmãos, naquele dia que eu parei no meio da rua, olhei para o céu e a palavra no meu coração foi o Salmo 120. Eleva os olhos para o... De onde me virá o socorro? O Senhor está me funcionando. Eu disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu disse: pai, até eu chegar em casa, vai ter queimado tudo. Mas se o Senhor deixar os teus anjos, mal me sucederá, nem praga chegará à minha tenda. O Senhor dá a meu respeito. Essa foi a palavra que eu profetizei naquele dia. Eu vim em direção à minha casa. Cheguei em casa, para a honra e a glória do Senhor. Estava tudo tranquilo, só tinha um relógio. O Senhor enviou 2 anjos da minha casa, o vizinho da direita e o meu vizinho da esquerda, e foram lá. Louvado seja Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã.
Deus é contigo. Deus é contigo no meio. O Senhor vai nos dar vitória. O Senhor vai nos dar vitória. Aleluia. O Senhor vai nos dar vitória. Louvado seja Deus.